Embora, durante a Idade Média, o cristianismo tenha ascendido como religião oficial no lugar dos antigos cultos pagãos, muitas crenças e lendas foram absorvidas, modificadas e incorporadas pelos povos locais. O imaginário europeu desse período era repleto de criaturas fantásticas e interessantes, muitas das quais serviram de inspiração para as histórias que apreciamos hoje em dia. Uma dessas criaturas certamente é o Sandman, uma figura excêntrica que era considerada responsável por trazer bons sonos às crianças comportadas e terríveis pesadelos àquelas que aprontassem traquinagens. Seu mito é ao mesmo tempo maravilhoso e terrível, pois, como muitas histórias dessa época, tinha a função tanto de confortar os pequenos quanto de fazer com que se comportassem adequadamente. Para sermos sinceros, é provável que o Sandman tenha se originado do antigo deus Morfeu ou de outras divindades relacionadas com o sono. Desde há muito, os antigos se questionavam se aquilo que sonhamos, ao adormecermos, possui um significado mais profundo ou se trata-se apenas de ilusões da nossa mente. A crença recorrente era de que muitos sonhos são meras imagens sem sentidos, enquanto outros possuem um significado maior, às vezes até profético, de forma que são como mensagens para as pessoas. Dentro dessa visão, muitos eram os seres que cumpririam a função de levar essas mensagens até os que dormiam, sendo Sandman o mais popular dentre eles. Frequentemente retratado como um velho de barba prateada e de aparência bondosa, Sandman carrega consigo 2 sacos de areia. Num deles, encontra-se a areia que produz bons sonhos, enquanto no outro, a areia que não produz sonho algum, ou ainda, aquela que forma os pesadelos. Assim, durante a noite, ele passa de casa em casa e de quarto em quarto, despejando um pouco de areia nos olhos de cada pessoa, para que então ela adormeça e descanse. E é justamente por isso que, ao acordar, encontramos a remela, aquele muco amarelado, junto aos nossos olhos. Trata-se da areia acumulada que Sandman despejou durante a noite. Segundo o escritor Hans Andersen, ao invés de 2 sacos de areia, ele carregaria consigo 2 guarda-chuvas com imagens diversas. A areia ainda seria utilizada para fazer as pessoas dormirem, mas os guarda-chuvas seriam responsáveis por fornecer sonhos bons e pesadelos, a depender do comportamento de cada um. Alguns ainda afirmam que, ao invés disso, Sandman na verdade seria um bom contador de histórias que cochicharia ao pé do ouvido de cada pessoa o sonho que ela teria. Ele sabe tudo sobre todo mundo e se diverte criando as histórias mais mirabolantes e sem sentido. Mas tudo isso é apenas a parte bonita do mito, onde essa criatura é vista como uma entidade do bem. Em outras regiões e comunidades, o Sandman era descrito como um homem horrendo e alto, de pele pálida e extremamente magro. Ele vagaria durante a noite, colocando areia nos olhos das pessoas como forma de testá-las. Se alguém, e especialmente as crianças, aquelas mais saborosas, estivesse ainda acordado, então seus olhos saltariam de suas órbitas quando ele colocasse essa areia. Sandman se alimentaria desses olhos, e às vezes até da criança inteira. Como esse monstro mora na lua, numa casa de ferro, ele só consegue sair para caçar e comer assim que o sol se põe e precisa retornar um pouco antes do amanhecer. Por isso, assim que escurecia, as crianças eram incentivadas a logo dormir para não atrapalhar os seus pais. É interessante notar que ambas as versões serviram de inspiração para muitas obras. As 2 principais delas, certamente, são o personagem que aparece no filme A Origem dos Guardiões, do estúdio da DreamWorks, e a obra Sandman, do escritor Neil Gaiman, que muito em breve será adaptada em formato de série pela Netflix. De qualquer forma, a figura do Sandman é incrível por adaptar e unir várias ideias em torno de um mesmo personagem. Mas me diga aí, você conhecia ele? Conhecia esse mito? Já tinha visto o filme de animação ou mesmo lido os quadrinhos que mencionei? Ou algum conto de fadas relacionado? Deixe sua resposta aí nos comentários. E até mais, se Deus quiser. E é claro, não esqueça de dormir bem.